Eu lidero times, tomo decisão em relação à contratação e demissão. Já fiz uma reorganização completa de um time de design. Colaboro com o time executivo. Todos os produtos e empresas que eu trabalho fazem milhões, se não bilhões. Meu time custa milhões. E até hoje, às vezes eu entro numa reunião e penso: quando será que eles vão descobrir que eu não sei o que eu estou fazendo? Sabe essa sensação e essa frase que sempre aparece aqui na sua cabeça? Tem nome. Chama Síndrome do Impostor. E se você sente isso, você não está sozinho. Hoje, eu vou te mostrar o que é a síndrome do impostor e o que não é, por que isso acontece, como lidar com a síndrome do impostor de forma verdadeira e não é o papinho de acredita em você, e quando o problema é real, não só na sua cabeça. Já vou te adiantar algo. Esse sentimento é uma constância em quem trabalha com o ambiente tech. Mas existem caminhos legais de controlar e entender melhor o que você sente. Bora lá? Primeiro, vamos definir direito, porque muita gente utiliza o termo de forma errada ou talvez equivocada. O que é síndrome do impostor? É quando você tem evidência de que é competente, mas não consegue internalizar isso. Vamos lá. Você tem a evidência, eu sei fazer, mas não consegue admitir ou internalizar que você verdadeiramente sabe fazer. É um sentimento de não conseguir. Não necessariamente você não consegue. Você sabe que consegue, só não acredita que consegue. Então seria o você entrega, você recebe elogio, você é promovido, você sabe que consegue entregar o que é pedido e sabe que a posição que está é reflexo do seu trabalho e da sua construção de carreira. Mas por dentro você pensa: tive sorte, qualquer um faria isso, eles não viram os meus erros, logo vão perceber que eu não sou tão bom. A evidência externa diz uma coisa, o seu cérebro diz outra. O que não é síndrome do impostor? Síndrome do impostor não é achar que você é ruim quando você é ruim. Se você não sabe fazer o trabalho, sabe que não sabe fazer o trabalho, isso não é síndrome do impostor. Isso é consciência, chama realidade. Se você é júnior e não sabe fazer design system complexo, por exemplo, normal. Você não deveria saber ainda. A diferença é que um tem evidência de competência e o outro não tem a evidência. Um sabe fazer, o outro acredita que sabe fazer. São comportamentos e exercícios e práticas completamente diferentes. E o porquê isso importa? Porque a abordagem para resolver o problema aqui, ela é diferente. Se você realmente não sabe algo, você precisa aprender, estudar, praticar. Se o seu problema é técnico, a solução ela é técnica. Se você sabe, mas não acredita que sabe, o problema não é habilidade. É como você processa a sua realidade, é como você acredita na sua realidade. Confundir os dois pode te fazer estudar mais quando deveria trabalhar a cabeça, ou trabalhar a cabeça quando deveria estudar mais. Quem tem síndrome do impostor? Uma pesquisa mostra que 70% das pessoas sentem isso em algum momento na carreira. E, curiosamente, afeta mais as pessoas competentes, quem verdadeiramente sabe fazer, executa e está sempre crescendo na carreira. Por quê? Porque gente competente tende a ter um padrão alto de expectativa pessoal. Compara com os melhores, percebe que o que não sabe e ele acaba sendo honesto demais com as falhas. Gente incompetente geralmente não tem esse problema, porque eles acham que são ótimos, mas nem sempre são. E isso também tem nome, chama efeito Dunning-Kruger. Quem sabe pouco acha que sabe muito, quem sabe muito acha que sabe pouco. Engraçado, né? Chega a ser até um pouco irônico se você pensar bem. Ok, você entendeu o que é, mas por que o nosso cérebro faz isso? Vou te dar 4 razões interessantes para fazer você pensar. A razão número 1: você vê o seu processo, mas só vê o resultado dos outros. Isso é um grande vilão. Quando você trabalha, você acaba vendo as suas dúvidas, você vê os seus erros, você às vezes vê até onde travou e sabe aonde travou.
Você enxerga as versões ruins antes da versão boa. Quando você vê o trabalho dos outros, você vê sucesso, você vê resultado final, você vê a versão polida. Só o que eles escolheram mostrar. E aí você acaba comparando o seu pensamento e estratégia com a beleza da entrega dos demais. E aí é que as coisas não se conectam. É similar ao que eu passo diariamente sendo líder. Eu vejo design engineers entregarem coisas maravilhosas, trabalharem com motions incríveis e a cada vez mais eu penso, será que eu sou uma fraude? E a grande verdade é que nem designer eu sou mais. Eu sou um líder. Eu contrato designers. Mas ainda assim a minha cabeça está sempre questionando. Qualquer minuto, a qualquer hora, você vai ser descoberto como uma fraude. De novo, eu nem deveria saber fazer design mais. Razão 2. Você cresce e o padrão cresce junto, a sua expectativa cresce. Quando você era júnior, bom era entregar uma tela no prazo. Agora que você é pleno ou sênior, bom é entregar uma tela no prazo, com consistência, pensando em edge cases, alinhado com o produto, validado com o usuário. O padrão subiu, sua habilidade subiu junto, mas você só percebe o padrão. É como subir escada rolante. Você anda, mas o chão também anda. Parece que você não saiu do lugar? Razão 3. Você confunde facilidade com valor. Se algo é fácil para você, você assume que é fácil para todo mundo. Ah, isso qualquer pessoa faz. Eu sei fazer, qualquer um faz. Não, nem sempre. Nem sempre qualquer um faz. O que é óbvio para você, depois de anos de prática e experiência, nem sempre é óbvio para quem não tem essa prática ou esse conhecimento. Você olha para a sua habilidade e pensa: isso não é grande coisa, mas é grande coisa. Você só esqueceu como era não saber fazer isso. Razão número 4: o ambiente reforça o seu cérebro acreditar em coisas que não deveria. Às vezes, o ambiente que você se encontra piora a sensação. Se você trabalha num lugar onde nunca recebe feedback positivo, só apontam os seus erros, nunca os seus acertos. A cultura é competitiva e não colaborativa. O seu cérebro, ele recebe um sinal constante de que você não pertence aqui. Isso não é fraqueza sua, é o ambiente sem a cultura definida, ou talvez sem uma cultura de suporte e crescimento. Importante separar: o problema está na sua cabeça ou está no lugar onde você trabalha? Às vezes é um, às vezes é outro, às vezes é os dois. Agora a parte prática. Vou te dar 5 coisas que funcionam e nenhuma é acredite em você, que é o que a internet normalmente faz, né? O overpositivismo de vai dar tudo certo, acredite em você. Ponto 1. Colecione evidências. O seu cérebro mente para você. Então, não confie nele. Confie em evidências. Crie uma pasta ou um documento, pode ser físico ou digital, e toda vez que você receber feedback positivo, elogios de colegas, resultados de projetos que deram certo, mensagem de alunos ou clientes agradecendo o seu trabalho, salva. Quando a voz do impostor aparecer, você abre essa pasta e lê o quanto você sabe, o quanto você evoluiu. E aí talvez a frase que eu sou uma fraude, ela passe a desaparecer um pouco. Por quê? Porque todas as vezes que você imaginar que você é uma fraude, essa pasta vai conter 47 evidências, 67 evidências de que você não é. Isso não é ego, tá? Isso não é ego. É um contraponto ao viés negativo que o seu cérebro normalmente já gera. Ponto 2: normalizar o sentimento. Sim, é importante você entender que você não precisa eliminar o sentimento para poder tomar uma ação. Dá para sentir que é uma fraude e ainda assim apresentar para um stakeholder. Dá para sentir que você não merece e ainda assim entregar um projeto. Dá para sentir medo e se candidatar para uma vaga de trabalho novo. O sentimento não precisa ir embora. Você só precisa agir apesar do sentimento existir. Eu ainda sinto síndrome do impostor constantemente. A diferença é que agora eu penso:
Será? Será que eu devo? Enfim, vou fazer isso aqui de qualquer jeito ou de qualquer forma e ver o que acontece. Eu não deixo que o sentimento pause as minhas ações ou o meu calendário. Com o tempo, você para de lutar contra o sentimento e aprende a conviver com a dúvida. Porque quer queira, quer não, se você parar e deixar a dúvida te consumir, será que você vai conseguir crescer na sua carreira? Bem, é melhor crescer na carreira com a dúvida aqui do que não fazer. Ponto 3. Fale sobre isso. É sério. Converse com seus colegas, com quem você confia. Fale com o seu mentor, fale com algum amigo da área. Duas coisas acontecem. Você descobre que todo mundo sente a mesma coisa, até aquela pessoa que você admira muitas vezes passa pelos mesmos problemas que você. A pessoa acaba te passando uma perspectiva externa, inclusive alguns pontos, às vezes, sobre o quão bom você é em relação à profissão. A síndrome do impostor, ela cresce no escuro. Expor a síndrome e as dúvidas ajuda a entender melhor os seus pontos positivos e negativos. Ponto número 4. Compare você com você. Pare de se comparar com os outros. Compare você de hoje com o você de um ano atrás. Sim, muito importante. Inclusive, tem um vídeo nesse canal sobre como você mapear a sua carreira. E é essencial que você entenda o que você sabe fazer hoje e o que você não sabia fazer há um ano atrás. Que tipo de projeto você consegue entregar hoje que antes não conseguiria? Quais os tipos de conversa e os levels de conversa que você tem hoje e antes travava? Se você está melhor do que um ano atrás, você está crescendo. Mais uma vez, uma evidência. O resto é ruído. Ponto número 5. Aceita que você não vai saber tudo. Ninguém sabe. Parte da síndrome do impostor vem de achar que deveria saber tudo a todo momento. Notícia boa para você: ninguém sabe tudo. Ninguém. Nem o designer sênior, nem o diretor, nem mesmo o CEO da sua empresa. Todo mundo está meio improvisando, em algum nível. A diferença entre júnior e sênior não é que o sênior sabe tudo, é que o sênior sabe lidar melhor com o que não sabe. Quando você aceita que não saber é normal, a pressão diminui. Bônus: cuidado com conselho ruim. Tem muito conselho por aí que não te ajuda. Você só precisa acreditar em você, vai dar tudo certo. Inútil. Se eu conseguisse acreditar, eu já teria acreditado, não é mesmo? Tem uma outra frase que me irrita muito na internet que é: você é incrível, olha esse trabalho, pare de se diminuir. Validação externa temporária passa em 5 minutos. Te dá a sensação de: olha, eu sou muito bom. Mas é muito pior porque te coloca em situações desconfortáveis. Porque um dia alguém vai te mostrar que você não sabe. O mundo real não é sobre overpositivismo. É sobre saber ou não saber. O que funciona é sistemático. Evidência constante, normalização do sentimento, conversar com pessoas, comparar consigo mesmo. Não é mágica, é prática. Antes de terminar, preciso falar uma coisa importante. Às vezes não é síndrome do impostor. Às vezes você realmente não está preparado para aquela posição. E tá tudo bem. Às vezes dar um passo para trás é necessário. Como saber a diferença? Pergunta honesta. Você tem evidência de que está entregando bem, que gera resultado? Se sim, você vai ter bastante feedback positivo, resultado em projetos. Pessoas vão acabar pedindo a sua opinião. Provavelmente o que você sente é síndrome do impostor. Mas se você não tem resultado, sabe que não vem entregando muita coisa, recebendo feedback negativo, resultado ruim, pessoas pararam de te incluir em algumas reuniões, pode ser que você precise melhorar algo de verdade. Às vezes habilidades, às vezes práticas, às vezes melhorar a forma que você conversa. De novo, tá tudo bem se precisar voltar para trás. Não saber algo não te faz uma fraude, te faz humano. Fraude é fingir que sabe quando não sabe. É mentir que sabe quando não sabe. Reconhecer precisar melhorar é maturidade. Se você percebe que tem um gap real de trabalho, você identifica, faz um plano de desenvolvimento, pede ajuda, executa e pratica. Não é fraqueza, é o que gente competente faz.
Resumindo, síndrome do impostor é quando você tem evidência de competência, mas não consegue internalizar. 70% das pessoas e profissionais sentem isso, você não está sozinho. Acontece porque você vê seu processo, mas vê só apenas o resultado dos demais. Para lidar com isso, é importante que você colecione evidências, normalize o sentimento, converse sobre e compare você com você. Às vezes o gap de habilidade ele é real e tá tudo bem reconhecer isso e desenvolver essas habilidades. Pergunta que eu deixo para você: quando foi a última vez que você sentiu que era uma fraude? E o que é que te ajudou ou teria te ajudado nesse momento que você sentiu que não estava conseguindo entregar? Comenta aqui. Esse tipo de conversa ajuda todos nós. Você, eu e os demais que vão acabar lendo os comentários. Like nesse vídeo se te fez pensar de síndrome do impostor de uma forma diferente. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo de carreira, design, UX, UI e o lado mais humano da profissão que ninguém fala. E lembre-se, sentir que é uma fraude não significa que você é uma fraude. Significa que você se importa o suficiente para duvidar. E isso, ironicamente, é sinal de competência. Vejo vocês no próximo.